Muito bem, chegamos à lição de número 6 com o título O Filho é igual com o Pai. Essa lição traz o entendimento à nossa vida, né? Através de várias passagens bíblicas, entre elas ali em São João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Aquela palavra ali, um, é do hebraico Echad, e nós já explicamos em lições anteriores que no hebraico existe a palavra Echad, que é a unidade composta, e a palavra Ishad, que é a unidade absoluta. Então, quando diz que o nosso Deus é o único Senhor, que nós temos apenas um Deus verdadeiro, nós somos monoteístas, cremos apenas em um Deus. Este Deus único, esta palavra único é Echad, ou seja, a unidade composta. Nós demos também o exemplo quando o marido, o homem, né, deixa seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, continuam sendo duas pessoas, marido e mulher, mas uma só carne. Aquela palavra também é Echad. O texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Interessante essa passagem porque ela tem conexão com os Salmos que nós vamos ver logo ali a seguir. Diz assim: mas do Filho diz, dois pontos, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim a existência de Jesus, sendo assim a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Então nós vamos entender no decorrer da lição, que Jesus, ele é o Filho de Deus, não por ter sido gerado, mas ele é Filho de Deus porque por causa da sua origem, porque da mesma forma nós vamos ver outros versículos que no hebraico quando se diz, por exemplo, ao nosso pai Abraão, por quê? Porque se identificam com Abraão e creem no mesmo Deus que Abraão, tanto é que nós somos filhos de Abraão pela fé, ou seja, Abraão nosso pai na fé. Então nós vemos também, se Abraão nosso pai na fé, nós estamos usando também o mesmo termo hebraico. Então é importante que se guarde isso na sua mente para que fortaleça também o seu entendimento, né, sobre a Santíssima Trindade, sobre a Santíssima Trindade. Então Jesus é o Filho, né, a expressão exata do Pai. Então Jesus é o Filho com letra maiúscula e toda a criação é Filho com letra minúscula e os que creem no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ou seja, agora estão reconectados com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 10, versículo 30 ao versículo de número 38. Nós vamos agora começar aqui na nossa introdução, pois essa lição é muito importante e não deve pairar nenhuma dúvida, viu? Então, a introdução está dizendo: essa porção bíblica do Evangelho de São João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Então, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus, com letra maiúscula, a expressão exata do Pai. E os próprios judeus, quando ele dizia isso, os judeus diziam: blasfêmia, você está se fazendo igual a Deus. Então, justamente ali nós vamos entendendo essa verdade bíblica. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar com sólidos fundamentos das Sagradas Escrituras. Nós vamos para a parte primeira aqui da nossa lição. Na parte primeira está o título: A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. No item 1, a ideia de filho. Então, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Então, no conceito judaico, quando se fala filho, está dizendo que é uma identidade. Então, por exemplo, eles falaram com Jesus, né? Nós somos filhos de Abraão, ou seja, ele se identifica com Abraão, com o Deus de Abraão. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético, né, do salmista. Então o salmista ele diz assim, ó: que é o homem mortal para que te lembres dele? Aí o salmista torna a reafirmar e fala assim, ó: e o filho do homem para que o visites. Então é a mesma expressão, né? O homem mortal, o ser humano, e o filho do homem, ser humano. Então esse paralelismo ele é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida ele repete. Então ele diz algo e em seguida ele repete. Então essa técnica, né, que ele usou aqui é para deixar reafirmado, de se estar reafirmando. Então esse pensamento em outras palavras, então é o mesmo pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal, ela é repetida em o Filho do Homem. Outro exemplo que encontramos nas palavras de Jesus, está dizendo da seguinte o versículo em São Mateus 23, 31, olha só: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas.
Então, para nós, né, na língua portuguesa, parece que não tem tanto sentido esse versículo, mas ele tem muito sentido, porque está dizendo assim, que, ó, isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então, na verdade, olha como que Jesus está dizendo aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por que hipócritas? Pois que edificais o sepulcro dos profetas, quer dizer, eles vão lá e cuidam do sepulcro do profeta, e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, quer dizer, está cuidando do sepulcro, e ao mesmo tempo eles dizem assim, ó, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mas veja bem que isso é uma grande mentira, porque eles então estão dizendo assim, ó, são nossos pais. Então é isso que Jesus deixou claro aqui no versículo 31, que, ó, assim vós mesmos testificais que sois filhos. Então, isso aqui é uma condenação que eles estão dizendo, que, ó, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quer dizer, então, se vocês são filhos dos que mataram os profetas, então vocês se identificam com aqueles homens, vocês também têm a mesma identidade, a mesma origem, e vocês, se estivessem lá, matariam os profetas também. Então, por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um, eu sou filho, né? Ele é o filho de Deus. Então, quando ele diz filho, quer dizer o que? A origem, a identidade. Então, isso aqui ficou bem claro quando você traz do hebraico, né, para o nosso entendimento. Isso fica bem claro. No versículo, na item 2, ó, significado teológico, indica igualdade de natureza. Então, filho indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Então, João capítulo 8, versículo 42, ele fala, eu saí e vim de Deus, é a origem. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Está escrito em São João capítulo 16, versículo 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, está falando meu Pai. Quando ele diz isso, significa o quê? Que ele é o Filho com letra maiúscula. Estava declarando que o Pai, que Deus é o seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza, meridiana, entenderam clareza, ficou bem claro que Jesus estava se referindo à sua deidade. Olha só, dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, deixou bem claro. Os judeus entendiam o que Jesus falava, por isso que os judeus queriam apedrejá-lo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, quer dizer, curava no sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, João está dizendo que a acusação dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes contra Jesus é que ele dizia, eu sou filho do Pai, eu vim do Pai, o Pai me enviou. Quer dizer, então você é o filho com letra maiúscula, então você é a expressão exata do Pai, então você é Deus. Então isso para eles era uma blasfêmia, porque eles não haviam entendido ainda com clareza esse mistério de Deus, né? Enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então o Verbo se fez carne para morrer por nós. O item 3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, dizendo assim, ó, mas do Filho se diz. Então aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, entenda bem esse versículo. Mas do Filho se diz. O que você diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está falando de quem? Do Filho. O Filho é Deus. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículo 6 e 7. Olha que interessante o Salmo 45, versículo 6 e 7. Ele vai dizer assim, ó. E preste bem atenção, é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. Então vamos ler aqui com cuidado. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, está lá no Salmo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade, que tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Espera aí, nós temos dois versículos aqui, temos o versículo 6 e o versículo 7. Então, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Está falando de quem? De Jesus. E depois ele diz assim, ó, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Então, olha que clareza está esse versículo. Então, que história é essa? De Deus, no versículo 7, estar ungindo o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado, né, alguns rabinos desde a antiguidade, mas nós que temos esse entendimento, isso não pode nos intrigar. Por quê? Porque no próprio Hebreus 1:8 é confirmada essa passagem. Então, aqui está dizendo, o Pai está ungindo o Filho com óleo de alegria.
Então o Senhor, essa passagem deixa muito clara. E ainda usa a expressão, né? Ainda usa a expressão, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e sempre eterno e perpétuo. Falando de Jesus. Depois diz, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Peraí, quem ungiu o Deus? Como é que o Deus do versículo 7 ungiu o Deus do versículo 6? Porque o versículo 6 está falando do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 7 falando do Pai. O Pai ungindo o Filho. Isto é extraordinário, viu? Esse entendimento. A explicação é esta, em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre Pai e Filho e que a unidade de Deus é plural. Então, essa passagem também tem que ficar muito clara sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, para que a gente possa, né, de alguma forma, está ajudando as pessoas que estão ao nosso redor a terem esse pleno entendimento que Jesus, ele é igual ao Pai. Ele mesmo diz, né, eu e o Pai somos um. Na parte 2, a heresia do subordinacionismo. Esse subordinacionismo, nós vamos colocar aqui no item 1, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Então, existe essa doutrina, né? E ela está impregnada em algumas seitas, mas isso vem desde a antiguidade lá. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes. Então, eles são os principais representantes desse pensamento ou dessa doutrina herética. Mas Orígenes, né, que viveu de 185 a 254, foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja. Então, ele foi estudioso, escreveu muitas coisas, então parece que no meio do caminho ele mudava de ideia, por isso tem que ter esse cuidado, né, ao olhar ali o que ele escreveu, porque eles falam assim, ele escreveu tal coisa, depois ele mudou de ideia e nós já explicamos que essa doutrina ela é de difícil entendimento, principalmente em outras línguas, tá? Porque no hebraico já fica mais fácil de compreender tanto a deidade de Cristo como a Santíssima Trindade. Então, algumas ideias dele de acordos contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto são divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ario usando Orígenes como base, e também havia os que apoiavam Alexandre, o opositor de Ario, também baseado no mesmo Orígenes. Então, você vê que ele escreveu coisas defendendo um lado e depois mudou de ideia e foi defender o outro lado. E quem fica discutindo entre si, né, é engraçado, quem discute entre si usa o mesmo escrito dele. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista, ou o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Isso aqui traz grande confusão mesmo, porque Jesus Cristo falou, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele está lhe ensinando, ele fala assim, ó, ensinando-as a guardar todas as coisas que você tem ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deixou essa nomenclatura, Pai, Filho e Espírito Santo. Então por ele deixar nessa ordem, parece que nos dá a ideia de que o Pai seria maior, o Filho seria secundário e o Espírito Santo, né, estaria secundário ao Filho. Parece ter essa ideia, mas nós temos que tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo entendeu bem a Santíssima Trindade, tanto é que quando ele vai dar a bênção apostólica, ele não começa falando o Pai, ele começa falando do Filho, né? Ele começa, daqui a pouquinho nós vamos citar aqui uma das bênçãos apostólicas que o apóstolo Paulo, ele ministra. Então, nessa bênção apostólica, olha que interessante como que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocou Jesus primeiro, e o amor de Deus, o Pai, né, segundo, e a comunhão do Espírito Santo, terceiro, seja com vós todos, amém. Então, aqui quando o apóstolo Paulo coloca isso, ele está querendo dizer que Jesus é maior que o Pai? Não. E quando Jesus diz, batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está querendo dizer que o Pai, que o Filho é menos, que o Espírito Santo é menos? Não. Então, essa nomenclatura foi dada por Jesus. Quando Paulo dá a bênção apostólica, usando o nome de Jesus primeiro também, ele não desfaz em forma alguma da Santíssima Trindade, e nós temos que estar atentos a isso, para que não haja confusão sobre a nossa mente e tenhamos um completo entendimento. No item 2 aqui, no período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Quer dizer, eles não conseguiam entender dessa forma, né? Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus e inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. E isso também é um equívoco, né? Por quê? Porque quando Jesus, ele
declara sempre, né, em algumas passagens sua inferioridade, ele está, claro, falando que de forma humana. Então, de forma humana, ele é claro, ele é totalmente subordinado ao Pai, dependente do Pai, dependente do Espírito Santo, né? Até os anjos vinham servi-lo, porque a Bíblia diz que o ser humano é menor que os anjos, e Jesus se fez menor que os anjos, diz lá em Hebreus. Então, eles afirmam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, equivocadamente, né? E isso eles o faziam com base numa exegese ruim, ou seja, uma interpretação ruim daqueles textos. Então, isso que nós temos que tomar este cuidado. No item 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo como verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu ou na terra possui essa característica. Então ninguém mais possui essa característica no céu ou na terra. Então Jesus, ele teve as suas duas naturezas. A sua natureza humana, 100% homem, venceu como homem, não usou a sua deidade, mas nunca jamais deixou de ser Deus. Mas só que mesmo sendo em forma de Deus, Paulo deixou isso claro, mesmo sendo em forma de Deus, não teve como não teve, então mesmo sendo em forma de Deus, não teve como, ele não teve como pretexto ser igual a Deus. Então, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Paulo deixou isso bem claro. Romanos 9,5 diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Então, Jesus é o quê? É sobre todos, vírgula. Deus bendito eternamente. Então, Deus é o quê? Jesus é o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo aqui está mais uma vez confirmando essa verdade. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, né, utilizando passagens do Novo Testamento que apresentam Jesus como homem. Então, quando você vai olhar no Novo Testamento ali, a representação de Jesus como homem, ele é totalmente subordinado ao Pai, totalmente obediente. É por isso que ele venceu, nos trazendo o quê? Esse entendimento. Então, eles destacam e consideram que as que afirmam ser Jesus e eles descartam, né? Então, e as passagens que Jesus é igual ao Pai? São João capítulo 10, 30 ele fala: eu e o Pai somos um. Então, é quando, é, quando o próprio Tomé, né, mostra-nos o Pai que nos basta, então ele fala: estão comigo há tanto tempo, então vocês não sabem que quando você me conhece, conhece o Pai? Então ele deixa bem claro, né, que ele e o Pai é um. Então nós, a partir do momento que a gente passa a entender e estudar aqui a raiz desse ensinamento lá na língua original, traz mais entendimento para nós, traz mais clareza para nós, porque na língua portuguesa nossa, a doutrina mais difícil de compreensão é justamente da Santíssima Trindade, porque para nós um é um. No hebraico não, tem Ishad, que é a unidade absoluta, e tem Eshad, que é a unidade composta. Parte 3. Como subordinacionismo se apresenta hoje? Então no conceito, vamos colocar no conceito islâmico e depois também dos TJs. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina. Então nenhum de nós tem dificuldade em entender, porque ó, Efésios capítulo 1, versículo 21. Jesus está colocado aonde? Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então ele está acima de tudo, Jesus está acima de tudo. Nenhum outro nome é dado nos céus ou na terra, pelo qual nós devemos ser salvos no seu nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12. O Alcorão afirma que é blasfemo dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Então olha só que absurdo. Por quê? Ah, mas espera aí, se Jesus é o Filho de Deus, então Deus teve relacionamento íntimo com Maria? Não, claro que não, isso é um absurdo, isso não está em tese alguma do cristianismo, viu? O que acontece é que é o seguinte: Jesus sempre existiu, Jesus é Deus, então Jesus ele nunca foi criado, mas agora ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre da jovem Maria. Isso é o poder de Deus, o Espírito Santo ficou envolto a Maria, o poder de Deus, né? Ali plantou o Senhor Jesus no ventre da jovem Maria. Então Jesus sempre existiu, mas deixou a sua glória, diminuiu-se ao ponto de chegar ali e ser plantado no ventre daquela jovem através do poder de Deus. Então o Jesus, ele é filho de Deus, significando sua origem e identidade com o Pai, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana de forma alguma. Então Jesus, ele não foi implantado no ventre de Maria de uma forma, da mesma forma que temos as reproduções humanas de forma alguma, né? Nem hoje nós podemos, hoje com toda a tecnologia, né, que as pessoas quando não podem engravidar, procuram ali a medicina,
medicina, para que façam outro tipo de tratamento, mas nada se compara ao que houve ali. O poder de Deus desceu sobre a vida daquela jovem, né? E ela achou-se grávida. Então é desta forma, nós temos que tomar o cuidado. Então é uma grave, o mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Então os islâmicos imaginam que nós pregamos isso e não pregamos isso. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios, né, reconhecem que Jesus é o filho do Altíssimo. Então, até mesmo os demônios. Olha o que o demônio fala aqui, ó. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não, a outra hora ele falou assim: Vem nos atormentar do tempo. Então aqui está dizendo o quê? Que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Então reconhecendo que Jesus é Deus. A expressão filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. No item 2, o movimento dos TJs. Essa confissão pública, este confessa publicamente, né, que crê na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, que eles entendem que é o Senhor Jeová, mas a tradução mais correta de falar em vez de Jeová seria Yahvé ou Javé. Depois, o Deus Poderoso, que seria o Senhor Jesus Cristo, e em seguida, eles também acreditam em deuses menores. Então, é uma confusão doutrinária que há dos testemunhos de Jeová, e nós temos que tomar cuidado, a gente possa ajudar essas pessoas, sempre entendendo o seguinte: estamos falando da doutrina do ensinamento, não estamos falando da pessoa em si, viu? Porque as pessoas estão lá são, com certeza, na sua maioria, né, pessoas de boa fé, pessoas que praticam boas obras, pessoas que estão ali tentando, né, fazer algo de bom, mas em todas as religiões tem essas pessoas do coração bom, graças a Deus. Mas o Senhor vai visitando que os seus corações, trazendo entendimento para que a gente possa seguir o caminho correto. E o caminho correto sempre será o caminho chamado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos, sim, com letra minúscula. Se são falsos, não podem ser Deus, declara o apóstolo Paulo, dizendo assim, ó: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então Paulo deixa claro: eis uma boa pergunta para fazer nessa testemunha de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou ele é uma divindade verdadeira? Se a resposta for positiva, eles dizendo assim, olha, ele é uma identidade, fala assim, ele é uma, Jesus é uma divindade falsa. Se eles responderem positivamente, disserem assim, é uma divindade falsa, então eles são obrigados a reconhecer a divindade, que Jesus é uma divindade verdadeira? Sim, é verdadeira. Se é verdadeira, são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus. Então, existe a Santíssima Trindade. Mas se eles falarem que é uma divindade falsa, eles estão o quê? Admitindo que são seguidores de um falso, de um Deus, Deus letra minúscula falso, porque eles seguem a Jesus também, eles falam de Jesus. Então nós temos que tomar esse grande cuidado, viu? Conclusão: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância que o Pai. Então nós vimos essa diferença lá na própria língua hebraica, né? Quando se fala pais, quando se fala filhos, é porque é a origem daquela pessoa, a identificação daquela pessoa. Então Jesus, ele é filho do Pai, por quê? Porque ele vem do Pai, a origem dele é do Pai. Então, tanto é que eles falam, né? Abraão é o nosso pai. Nós evangélicos costumamos dizer, né? E está na Bíblia Sagrada, que Abraão é o nosso pai na fé. Então, simbolizando o quê? Que o Deus que Abraão seguia e o Deus que Abraão servia é o Deus que nós seguimos e que nós servimos. Então, aí também está mais uma característica desta palavra filho em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? Porque ele é Deus e veio de Deus. Pergunta 2. O que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. O que é subordinacionismo? É toda doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou um Deus divino, um Deus menos divino que o Pai, né? Pergunta 4. Por que o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus? E isso com base numa péssima interpretação, pois significaria um relacionamento íntimo, né, entre Deus e Maria para que Jesus fosse gerado. Então, isso é um pensamento muito
É um pensamento, assim, muito enganoso deles, que eles pensam que nós ensinamos isso de forma alguma, tá? Jesus sempre existiu, Jesus nunca foi criado, e Jesus, ele veio para nascer de forma humana, então o Espírito Santo vem sobre Maria, tá? E Maria, então, agora, ela passa a gerar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele teria que nascer em forma humana. Então, por isso que a Bíblia diz, João deixou claro, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual a pergunta que incomoda os TJs? Essa pergunta é a seguinte: Jesus é uma. Eis uma boa pergunta, né? Jesus é uma divindade falsa ou verdadeira? Se ele é uma divindade verdadeira, então tem que crer na Santíssima Trindade. Se ele for uma divindade falsa, significa então que eles estão servindo ou seguindo, né, a um Deus falso. Então que Deus possa iluminar nossa mente, continuarmos aprendendo mais e mais e podemos ajudar as demais pessoas. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.